Estamos de volta aqui. A nossa conferência prosseguiu após o almoço. Primeiro nós fizemos a leitura do regimento interno e botamos em votação para os delegados. Foi aprovado por unanimidade. E aí prosseguimos para as falas dos companheiros. Vários companheiros já se pronunciaram. Começou com o companheiro Rafael, que levantou a situação de calamidade, não só no Brasil, como mundial, com mais de 700 mil mortes. E que é necessário para lutar contra isso justamente a palavra de ordem fora Bolsonaro. Depois Henrique Simonardi se pronunciou sobre os comitês, a importância dos comitês, como lá no Rio de Janeiro, de onde ele é, o Comitê Fora Bolsonaro da Zona Sul, muito combativo, todas as semanas fazendo atos de rua. Depois foi o companheiro Paulo Felipe, que destacou a importância de manter os atos de rua, de não abaixar a cabeça frente à frente ampla que tenta abaixar nossas bandeiras vermelhas e seguir se manifestando, lutando nas ruas. Depois o companheiro Edson destacou a questão da pressão que a imprensa burguesa vai exercer no partido sobre a nossa campanha eleitoral, que nós não devemos baixar a cabeça também, e fazendo uma campanha com uma luta política real e não sobre pequenas medidas de reforma urbana, mas uma luta pelo fora Bolsonaro e as nossas reivindicações. Depois o companheiro Renan, que lembrou da nossa plenária no início do ano, que definimos que esse ano de 2020 justamente seria o ano do fora Bolsonaro, e está sendo, independente da pandemia estar atrapalhando a nossa luta. Na verdade, a pandemia torna o fora Bolsonaro ainda mais importante. Depois o companheiro Emanuel, que destacou a importância da prisão do Lula para a militância em Curitiba e no sul do Brasil, como isso fortaleceu a esquerda no sul, como isso foi positivo para o partido e o crescimento que o partido teve na região sul do país. O Henrique Ares destacou a farsa que são as pesquisas da imprensa burguesa, que dizem que a popularidade de Bolsonaro está crescendo, mesmo com mais de 100 mil pessoas morrendo por causa de suas políticas genocidas, como isso é absurdo, e como a burguesia, apesar da crise, vai continuar apoiando o Bolsonaro, porque eles não querem de fato derrubar o Bolsonaro, e não dá para acreditar que essa frente ampla quer derrubar o Bolsonaro. Matheus Wetter falou sobre a criação dos conselhos populares, como o conselho lá de Blumenau, como isso foi importante, como o conselho foi um conselho muito ativo, está sendo ativo, e como o trabalho lá nas comunidades lá e no Brasil inteiro devem continuar durante a pandemia e após a pandemia. Depois a companheira Maia destacou a importantíssima mobilização dos estudantes do Distrito Federal em Goiás, que estão em greve contra o ensino à distância e contra a volta às aulas presenciais, que é um genocídio, e estão mobilizados, e a mobilização está tendendo a se espalhar pelo Brasil. E depois o companheiro Antônio Carlos, que destacou um ponto importantíssimo de como as próximas eleições vão ser uma das eleições mais antidemocráticas de toda a história do Brasil, com a nova lei de barreira que remove o tempo de televisão dos partidos, a questão da falta de campanha de rua e várias outras medidas do governo que vão impedir quase que essas eleições tenham qualquer tipo de democracia. Agora os companheiros continuam se pronunciando e daqui a pouco voltamos com mais um vídeo.